Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós iniciamos a exposição desta epístola. Temos dado a sequência aí todo domingo de manhã, repartindo uma porção com a igreja. Hoje, o texto que eu quero repartir com vocês se encontra, são os versos 3, 4 e 5 do capítulo 3. Então, assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto que inicia dizendo assim: Todavia, o Senhor é fiel. Todavia, o Senhor é fiel. E Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, nosso Deus, por esta manhã, por esta oportunidade, pelo privilégio que nós temos em Cristo Jesus de nos achegarmos a Ti e adentrarmos a presença do Senhor pelo novo e vivo caminho. Te louvamos porque não sabemos orar como convém, mas temos a garantia, a segurança de que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele quem santifica a nossa súplica, quem nos assiste nesta hora de súplica, a qual dirigimos a Ti pela mediação do nosso amado Redentor, o Senhor Jesus. Te pedimos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que destes aos nossos adolescentes e jovens, e te pedimos que o Senhor Deus os traga em paz, assim, quando encerrar as atividades lá no acampamento, que eles sejam conduzidos, que eles sejam trazidos por Ti em segurança, que o Senhor Deus os livre de todo mal, e que aquilo que foi ministrado nos corações dos nossos filhos neste fim de semana, está sendo ministrado na manhã de hoje, eles sejam edificados, impactados, transformados, desafiados, mas também consolados. E nós aqui, Pai, reunidos, também como família da fé, como povo do Senhor, te pedimos que o Senhor nos pastoreie nessa manhã, trazendo alento para o nosso coração, refrigério para a nossa alma, em o nome do nosso amado Redentor, o Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, como nós falamos no outro dia, no capítulo 2, ele orou pela igreja, e no início do capítulo 3, ele pediu oração pela igreja, e de modo bastante particular, pela pregação do Evangelho, e para que Deus fosse servido em preservá-lo. E é isso que os pastores fazem. O pastor, ele cuida da igreja, instruindo a igreja, orientando a igreja, trazendo doutrina para a igreja, mas também o pastor precisa do auxílio da igreja, e o apóstolo Paulo reconhecia isso, não só nesta epístola dirigida a esta igreja, a igreja de Tessalônica, mas a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses, a igreja também de Colossenses. Em várias cartas do apóstolo Paulo você encontra esse homem que ora, pede à igreja para que a igreja se junte a ele, diante das batalhas espirituais que surgem, mas também orando pela igreja, além de instruir, ele ora pela igreja. E o apóstolo Paulo, aqui nesses versos que nós lemos, ele novamente volta a conciliar o divino com o humano, trazendo essa ênfase naquilo que Deus faz, só Deus pode confirmar, só Deus pode guardar o seu povo nessa jornada, não só do maligno, mas de nós mesmos, do mundo, das nossas fraquezas que não são poucas, mas também existe aquilo que é da responsabilidade humana, dos nossos deveres. Então, logo, Paulo volta novamente aqui a colocar lado a lado a soberania e a responsabilidade humana.
faz parte do ministério de Paulo, você vê isso o tempo todo, não que você não veja nos demais escritores do Novo Testamento, mas faz parte do ministério do apóstolo falar de doutrina, ensinar doutrina para alimentar o intelecto, instruir, informar a igreja. Porque não há vida cristã, não há vida piedosa, se não há conhecimento de doutrina. Mas o apóstolo Paulo, igualmente, ele faz esse casamento, ao mesmo tempo que ele dá doutrina, que ele informa, que ele instrui, que ele traz informação para o intelecto, para que haja vida piedosa. Há também no ministério do apóstolo Paulo, esse elemento no qual ele vai acentuar a questão da vida cristã, isto é, das questões práticas da vida. Porque não adianta nada uma igreja saber muita doutrina, ter muita doutrina, e no dia a dia aquilo não reverberar na vida, aquilo não é percebido, aquilo não é medido, aquilo não é visto. Então Paulo faz isso, e ele está seguro no seu coração de pastor que essa igreja já vive desse jeito, ela já tem essa prática cristã, mas ele volta a falar disso e a orar por isso, porque as possibilidades de esfriamento, de desvio, é grande e acontece na vida cristã, e ele sabe disso. Então, por isso, ele concilia essas coisas. Aqui, nessa manhã, nesses versos, nós vamos ver duas verdades que são destacadas. Nós vamos ver duas verdades. A primeira é a convicção, você pode chamar também de confiança do apóstolo, que está no versículo 3 e 4. E depois nós vamos ver a oração, ele volta a orar pela igreja. Então veja, você com o texto aberto, que ele diz assim no texto, versículo 3 e 4. Veja que aqui tem a convicção dele como pastor e também a sua confiança, se você quiser chamar assim. Mas nós vamos chamar de a convicção. Todavia, o Senhor é fiel. Ele, o Senhor que é fiel, vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança. Veja só, ele já falou assim, eu tenho confiança, diz que o Senhor é fiel, vai guardar e confirmar você. E nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-los. Vamos dividir essa convicção em duas partes. Em primeiro lugar, a convicção quanto à proteção, no versículo de número 3. É interessante você notar que Paulo ele faz um trocadilho quando ele inicia o texto dizendo assim, todavia o Senhor é fiel. Por que ele está usando, por que ele inicia esse texto aqui com esse todavia e falando o Senhor é fiel? Porque ele fez menção no finalzinho do versículo 2, ele diz assim, porque a fé não é de todos. No versículo que ele estava pedindo por proteção, para que a igreja orasse pela proteção. Logo quando ele fala que a fé não é de todo, e ele sabe que existem homens perversos e homens maus, que existe essa possibilidade da investida desses homens, e isso gera algum tipo de temor no coração, falar, olha, a situação é desse jeito, esses homens que não têm fé, e portanto pode ser chamado também de homens infiéis, e aí Paulo faz esse trocadilho e inicia o texto dizendo, todavia o Senhor é fiel. Existem homens infiéis, existem homens perversos, existem homens maus, e se depender destes homens, eles vão investir em vocês furiosamente, violentamente, porque eles se tornam agentes, instrumentos de Satanás, mas todavia o Senhor é fiel. Maravilhoso, maravilhoso, porque a vida cristã, ela não faz de conta que as realidades difíceis não existem. Não, o evangelho, o cristianismo não faz não pede para você fechar os olhos. Feche os olhos e pensamento positivo. Sai de casa, ao sair de casa, saia com o pé direito. Não, isso é paganismo. Né? O mundo é mau. Os homens são maus. O maligno existe. Os demônios estão aí a toda hora tentando destruir as pessoas, destruir os casamentos, as vidas. Todavia, o Senhor é fiel e Ele vai protegê-los. Todavia, o Senhor é fiel e Ele vai protegê-los. Irmãos, o maligno, o opositor, o perseguidor da igreja, do povo de Deus, ele não dorme. Ele não tem o atributo de Deus de ser onipresente, de estar aqui, ali e acolá, mas ele tem os seus soldados. E ele tem artimanha, ele é estrategista. O maligno,
nessa carta, o apóstolo Paulo, ele já falou desse adversário em outros momentos para esta igreja. Vejam vocês, volte na primeira carta, para você ver que o maligno é Satanás, o maligno é também chamado de o tentador. Então veja que no capítulo de número 2, versículo 18, olha só como ele é audacioso. Ele é audacioso. No versículo 18 do capítulo 2 da primeira epístola, Paulo já tinha feito menção dele. Veja aí, com a sua Bíblia aberta, diz assim: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Eu fiz movimento, Paulo está falando assim, eu fiz movimento para ir até vocês em Tessalônica, uma vez, e não só uma, duas vezes, mas olha só o que ele diz: contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha só. Rapaz. Bem, vejam como que ele é audacioso, como o apóstolo Paulo diz. Ele nos barrou o caminho, ele se colocando no caminho de pessoas, do pregador do evangelho, para impedir que o pregador do evangelho voltasse ali. Eu não sei, Paulo não explica como é que isso se deu, mas o certo é que Paulo, ele tem essa consciência. Olha o capítulo 3, versículo 5, da primeira carta ainda. O que Paulo vai dizer, deixe-me ver aqui, se é isso mesmo. É isso mesmo, versículo 5, quando ele então envia Timóteo lá em Tessalônica, tal, para receber, para ver como é que estava a condição da igreja. No versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. E olha só o que Paulo temia: temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, notem, meus irmãos, que Satanás, o tentador, o maligno, o diabo, como a Bíblia o chama, a antiga serpente, ele não é um ser mitológico, ele não é uma lenda. Ele não é uma lenda. Há equívocos no evangelicalismo brasileiro de um extremo, né, desse lado, que pensa assim: tudo é demônio. As pessoas olham e tudo que elas veem, isso é demoníaco. Uma vez uma pessoa chegou na minha casa, olhou o quadro e falou assim: estou vendo um demônio ali naquele quadro. Eu falei: eu não estou vendo não, meu irmão. E ali, aqui nessa casa aqui, ele pode até andar aqui, porque ele entra também dentro da igreja, tá, irmãos? Ele entra dentro da igreja, não se iluda. Mas o irmão que está vendo coisa demais, porque essas pinturas, essa imagem aí é alusão. Para com essa bobagem, né? Por outro lado, existem aí, talvez mais próximo de nós, dos presbiterianos e talvez dos reformados. Eu mesmo tive professores que eles não creem mais nessa ação demoníaca, não creem mais em possessão, que vai para o outro extremo também. Não, para com isso. Assim, quando o último apóstolo morreu, esse negócio de ação de Satanás, de possessão demoníaca, de oposição do demônio, muito bem. Eu dizia que Satanás, que existem os extremos, e Satanás, ele não é um ser mitológico, não é uma lenda. Não é uma lenda. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, e Paulo está trazendo uma segurança, uma confiança, uma convicção para aquela igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se dependesse de Satanás, ele destruiria a igreja. Se dependesse de Satanás, ele destruiria, nós não estaríamos aqui. Essa igreja não existiria. Se dependesse de Satanás, a sua vida seria destruída. Ele mataria você, ele iria triturar você. Se dependesse de Satanás, a sua família estaria destruída. Estaria destruída. Isso não acontece por uma única razão. Não é porque você é bom, não é porque você tem uma estratégia, um jeito de lidar com esse ser maligno, que você ficou mais habilidoso, porque você está orando mais, muito embora isso seja importante,
e necessário. Não é porque você se tornou mais conhecedor de teologia, não é porque você tem lido mais as Escrituras, essas coisas são importantes até para a gente saber e estar revestido, né, de toda a armadura de Deus, mas você só não é triturado porque o Senhor é fiel. A sua família só não é destruída porque o Senhor é fiel. A igreja não é destruída porque o Senhor é fiel. É por conta de quem Deus é e não por conta de quem você é. É por conta de quem Deus é e não por conta da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. É por conta de quem Deus é e não por conta da origem da sua família. É porque Ele é fiel que nós somos confirmados e guardados para a glória de Deus, irmãos. E vejam, alguns textos, eu peço ao Gabriel para ajudá-lo aí, embora eu goste daquela ideia de manusear as Escrituras, mas veja só na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que aparece nesse conceito de que Deus é fiel sobre a nossa salvação. Olha o capítulo 1, no versículo 8 e 9, diz assim: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que confirma os crentes até o fim? De um modo irrepreensível, de um modo santo, no dia do encontro com o Senhor Jesus. Não são as normas da igreja, não são as leis eclesiásticas da igreja, é aquele que chamou-nos à comunhão do Filho dele, quem confirma-nos. Por quê? Porque ele é fiel. Quantos aqui me acompanham? Amém. Glória a Deus. Olha só sobre a questão de tentação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas o quê? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por que alguém não sucumbe na tentação? Porque Deus é fiel. Vejam só quando João vai falar de perdão e trazer a memória da igreja, 1 João, capítulo 1, da necessidade da nossa confissão, da nossa postura de contrição. Olha só o que ele diz no versículo de número 9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, o que vem depois? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu trazer uma notinha de rodapé aqui que eu vi do Tim Keller, que eu achei maravilhoso. Ele diz assim, que quando o texto está dizendo assim, que Deus é fiel e justo, é que está dizendo o seguinte: Deus não vai cobrar a dívida duas vezes. Ele já cobrou a dívida uma vez no Filho dele e ela foi totalmente saldada. Então, quando você confessa, embora seus pecados já tenham sido perdoados em Cristo, Ele é fiel. E mesmo dentro dessas mazelas que você fala, olha e fala assim, misericórdia, de novo, reincidência, Ele é fiel e justo. Ele não vai cobrar uma segunda vez, porque Ele já despejou o cálice da sua ira sobre o seu precioso Filho. E voltando para o texto onde nós estávamos, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, é porque Ele é fiel. E Ele confirmará a igreja e guardará a igreja do maligno. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Irmãos, todo mundo, se não todo mundo, mas genericamente falando, em alguma medida já teve alguma dúvida e incerteza. Crente. O cara vai meio que capengando na vida cristã, um deslize aqui, um tropeção ali, uma escorregadela ali, e ele começa a ter incerteza, falando, meu Deus, quanta fraqueza, acho que eu não vou dar conta de permanecer, de cruzar a faixa de chegada. De repente o apóstolo Paulo vem para a igreja e fala assim, irmãos, não se trata da virtude de vocês, se trata do atributo dele, de quem ele é.
é porque Ele é fiel que Ele vai confirmar vocês, é porque Ele é fiel que Ele vai guardar vocês. Paulo tinha noção que havia investidas ferrenhas, terríveis contra aquela igreja, tanto do ponto de vista físico, de tribulação, de perseguições físicas, de sofrimento, e também da introdução de falsas doutrinas, de ensinos heterodoxos no meio da igreja. E de repente Paulo fala assim: sabe por que vocês serão mantidos, meus irmãos? Sabe por que vocês serão mantidos como igreja de Deus em Tessalônica? Sabe por que vocês serão mantidos como igreja no Guará 2? Não é por conta da liderança, não é por conta de vocês, não é por conta de nada disso, não é nem mesmo por conta do viés teológico que vocês seguem, é porque Ele é fiel. Ele é fiel. Será que eu vou conseguir? Quem sabe você já fez essa pergunta: será que eu vou conseguir? Será que eu conseguirei me manter firme? Conta-se que um membro da igreja, numa condição de moribundo, muito doente, acamado, mandou chamar o pastor, e o pastor foi visitá-lo, e o pastor, ao visitá-lo, ele conseguiu balbuciar algumas palavras, falando para o pastor do seu temor, do seu medo, e ele falou com o pastor: pastor, eu temo que eu não consiga permanecer diante daquele sofrimento, daquilo que fazia com que o seu físico definhasse. E o pastor falou: meu irmão, não é a sua mão segurando a dele, é a mão dele segurando a sua. Não é essa mão pequena, frágil, que as forças vão se esvaindo, que garante que nós estamos segurando a dele, não. Mas é a mão grande estendida para baixo, segurando a mão pequena, que garante que nós seremos confirmados e guardados do maligno, de nós mesmos e do mundo. Irmãos, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Senhor quem confirma a igreja durante a sua caminhada. É o Senhor quem preserva e guarda a igreja durante a sua caminhada. É o Senhor, nosso Deus, nosso Redentor. Deixa eu te dizer uma coisa: diante da luta, seja ela de qualquer que seja a natureza, você deve olhar sempre para aquele que é fiel, pois Ele não falhará. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos do seu suposto potencial e mantenha os seus olhos fixados no autor e consumador da nossa fé. Olha só uma citação de um escritor que eu estou lendo, que ele diz, peço, Gabriel, que se possível ele projete aí para que vocês vejam. Diz assim: nosso lado do compromisso fraquejará e tropeçará, o dele, porém, jamais. Nosso lado do compromisso, que às vezes a gente faz e fala que vai ser desse jeito e daquele outro jeito, fraquejará e tropeçará, o dele, porém, jamais. Por que não? Porque ele é fiel. Então nós vimos aqui a primeira parte da convicção de Paulo, que tinha a ver com a proteção da igreja, a preservação da igreja. A segunda parte da convicção diz respeito à execução do serviço. Olha o versículo de número 4. Diz assim: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las, diz a palavra de Deus. Confiança quanto à execução. Paulo, ao mesmo tempo, Paulo fala assim: meus irmãos, eu tenho uma confiança inabalável, uma convicção inabalável, sólida, de que diante dessas situações que existem, dessas possibilidades de investidas de homens infiéis, maus, perversos, né, instrumentos e tantas vezes instrumentalizados por Satanás, Deus é fiel e vai proteger vocês. Não tem como dar errado. Não vai dar errado, de jeito nenhum. Mas também Paulo fala, nós também temos confiança na questão da execução do serviço cristão, do estilo de vida, da responsabilidade que vocês têm. E portanto, Paulo aqui vai trazer um outro fundamento. Se por um lado ele apresenta o fundamento, qual é o fundamento da convicção de Paulo de que a igreja vai ser confirmada e guardada? A convicção é o atributo de quem Deus é fiel. E por isso mesmo vocês serão protegidos do maligno. E agora Paulo traz outro fundamento. O fundamento nunca é a igreja. O fundamento nunca
somos nós mesmos. Nunca o fundamento é nossa virtude, alguma coisa em nós. Nada disso, nada disso. Você sabe que você é contraditório, você sabe. Se você for honesto e falar assim, meu Deus, quanta contradição. Quantos traços paradoxos eu encontro na minha vida, na minha caminhada. Misericórdia, você vai ficar horrorizado consigo mesmo. Então não tem a ver com você, o fundamento é sempre outro. E aqui, novamente, Paulo traz o fundamento quando ele fala assim, nós também temos confiança em vós, em quem? No Senhor. No Senhor, novamente, Paulo está trazendo o fundamento aqui, e a confiança sólida de Paulo aqui, agora saindo do versículo 3 para o versículo 4, é a união com Cristo. Meus irmãos, Paulo está dizendo assim, eu estou certo de que vocês cumprirão com os deveres de vocês já o fazem na nossa ausência, e continuarão a fazê-lo na minha ausência, mesmo que nós estejamos aí. Sabe por quê? Porque vocês estão unidos no Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que dá essa energia, essa consciência de obediência e de serem cumpridores dos deveres. Porque fora de Cristo nós nos tornamos legalistas. Nós carregaríamos numa faixa da frente de nós e talvez uma atrás de nós dizendo proibido, não pode, não pode, não pode. Desse jeito, muitas vezes nós somos assim. Mas o fazer as coisas não é por conta disso. É por conta de quem eu sou em Cristo. É pelo fato de estar em Cristo que então essa igreja está cumprindo com aquilo que foi ordenado. Ele fala, praticando as coisas que vos ordenamos, como também eu tenho convicção de que vocês continuarão a fazer essas mesmas coisas que vocês já fazem. E por que a união com Cristo é essencial para a igreja cumprir com seus deveres? Porque o Senhor Jesus mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. A convicção de Paulo não está na igreja. Aquela igreja que é uma igreja que tem muitos atributos, muitas virtudes. Paulo já chegou a dizer, mais de uma vez, dizendo assim, irmãos, nós temos ciência da operosidade da fé de vocês, nós temos ciência da abnegação do amor de vocês, nós temos ciência da firme esperança que vocês têm, mas não é por conta disso que vocês fazem o que fazem. Vocês fazem o que fazem por conta da união com o Senhor Jesus. É no Senhor. É porque vocês estão no Senhor que vocês fazem o que vocês fazem. Vocês estão praticando o que foi ordenado. O que a gente vê aqui nesse verso, portanto, é que no processo de guardar, o processo de guardar é de quem? É de quem o processo de guardar? É do Senhor. É o Senhor quem guarda, é o Senhor quem confirma. Mas no processo de guardar, os crentes, ao mesmo tempo que eles são passivos, os crentes também, por outro lado, são ativos no cumprimento dos deveres. Entende? Deus é quem guarda, Deus é quem confirma. Não tem a ver com a força de vocês. Vocês não têm forças para resistir o maligno. É Ele quem guarda. Ele é que é o escudo de vocês. Ele é que é o refúgio de vocês. Ele que é a cidadela de vocês. Ele que é o castelo forte de vocês. Ele é que é o muro forte de vocês. Mas, por outro lado, também existe esse aspecto ativo, dinâmico dos crentes no cumprimento dos deveres. Vocês estão praticando o que nós ordenamos. Porque o cristão que foi instruído, ele deve praticar aquilo que ele recebeu enquanto instrução. Porque é comprovação da fé, nós já vimos isso aqui, já conversamos sobre esse tema aqui. O apóstolo, portanto, ele tem consciência, ele tem conhecimento da vivência daquela igreja, de como que ela se porta. Eu estou muito seguro, Paulo olha para a igreja, eu estou muito seguro. Vocês estão praticando o que nós ordenamos, que vocês continuarão fazendo isso, porque vocês estão no Senhor. Vocês estão no Senhor. Vocês estão no Senhor. A palavra grega que Paulo usa aqui para ordenar é uma palavra de ordem militar. Paulo se apropriou desse conceito para trazer para a igreja, como que trazendo a ideia seguinte: olha, o que vocês estão fazendo tal como acontece na hierarquia militar. Não é o soldado, o cabo, sargento? É o sargento que vem?
sargento, né? Tem muitos militares aqui, depois eles falam, pelo amor de Deus, isso não conhece o mínimo, não é? Mas vocês conhecem, e a igreja entende isso, né? Essa hierarquia militar, de autoridade. Então é como que o oficial tenha chegado para o soldado e instruído o soldado, e cabe ao soldado, o soldado questiona o cabo? Não, né? Bate continência e sai lá para fazer o que tem de fazer. E assim vai acontecendo. Então Paulo está usando, falando assim, irmãos, vocês se portam tal como um bom soldado se porta. Nós despachamos as ordens para que vocês façam o que tem de fazer, e vocês, como bons soldados de Cristo, vocês estão cumprindo. A propósito, você como um bom soldado de Cristo, você tem praticado o que você tem recebido como instrução profética, isto é, que vem a partir dos profetas e dos apóstolos? Você acolhe? Ou você vira as costas para as instruções que nos são dadas a partir das Escrituras, do general, do grande general, que chega e fala assim, faça isso, pratique isso, viva desse jeito. Você, homem, como bom soldado, você, homem casado, quando o comandante, o Senhor Jesus, diz, cuide da sua mulher, como eu cuido da igreja, você está cuidando? Você, mulher, como uma boa soldada de Cristo, quando o Senhor Jesus diz para você sobre os seus deveres, você leva isso a sério? Você, filho, você, criança, quando seus pais, autoridades, falam com vocês da parte de Deus, vocês acolhem, vocês obedecem, vocês praticam o que o Senhor... Você, igreja presbiteriana do Guará 2, quando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, diz que é para a gente fazer certas coisas, que é para evangelizar, nós evangelizamos? Nós, como bons soldados, acolhemos a boa instrução do grande oficial? Nós levamos isso a sério? Ou a gente vira as costas, dá de ombros e fala, faz de conta que não é com a gente e segue a vida? Como é que é isso? Paulo está usando uma figura, está tomando uma figura para dizer, olha, vocês estão vivendo da forma como se deve viver, porque vocês são cumpridores dos deveres cristãos. Vocês não são relapsos, vocês não são desobedientes, e eu estou convicto de que tudo isso acontece porque vocês estão em Cristo. Talvez alguns de nós não levamos a sério essas coisas, porque talvez alguns de nós conhecemos bem a doutrina, mas não conhecemos o Senhor Jesus de experiência com o Senhor Jesus. Conhecemos o Senhor Jesus de fora de nós, mas não o Senhor Jesus dentro de nós. Conhecemos o Senhor Jesus de ouvir falar, mas não do Senhor Jesus que está no comando da nossa vida. Porque se estamos nele, não tem como viver de outro jeito, ou não deveríamos viver de outro jeito, de outra maneira. Então a primeira coisa que Paulo trabalha aqui é sobre a convicção. Ele desdobra essa convicção em duas partes. A primeira parte ele fala da convicção dele, da proteção da igreja. O Senhor vai proteger a igreja. Depois ele fala da igreja como que mostrando que a igreja vai cumprir com a execução do serviço cristão. E em último lugar, o segundo ponto da mensagem é no versículo 5. Ele conclui então esse bloco dizendo, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo Jesus. Vejam só que o apóstolo volta a orar pela igreja, porque a oração é algo muito importante na vida da igreja, tanto na vida da igreja como a liderança orando pela igreja. É como que ele, lembra que eu falei no início que ele coloca lado a lado a soberania divina e a responsabilidade humana? Ele volta novamente a falar do humano para o divino. Agora mesmo ele volta a falar desse elemento que é a oração. A igreja ora, mas é Deus quem faz tudo. Aquelas coisas que a igreja não pode fazer, a igreja ora. E Deus é quem faz as coisas acontecer. Diante de tanta luta que essa igreja enfrentava, irmãos, eu penso que não convém mais aqui no momento voltar aos textos que destacam, que usam os conceitos fortes, tribulação, perseguição, angústia, tristeza, como aquela igreja estava sendo tratada,
diante de tanta luta, como é possível resistir? O que garante que um crente, uma igreja, terá condição de prosseguir? O que garante? Qual é a segurança nisso? Quem me garante que isso vai funcionar? E aí Paulo volta a orar, porque é Deus quem vai fazer com que essa coisa seja exitosa. E aqui ele novamente, na oração, ele vai dividir a oração em duas partes, né? A primeira parte da oração diz respeito ao amor de Deus. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. O que Paulo está dizendo é que o Senhor faça com que vocês considerem o amor de Deus. Que Deus conduza o coração de vocês de tal modo que vocês jamais deixem, diante das lutas, diante das situações que não são fáceis, que vocês não deixem de considerar o amor de Deus. Que o coração de vocês seja conduzido ao amor de Deus demonstrado. Ao amor de Deus que vocês já conhecem, não só de ouvir falar, mas vocês já experimentaram o amor de Deus. O que significa isso? Significa que o amor de Deus para vocês, para com vocês, não pode deixar de ser considerado diante das batalhas da vida. Significa ter certeza de que Deus me ama de fato e de verdade. Porque, irmãos, uma das coisas que podem acontecer, não necessariamente, mas acontece, com alguns de nós, é diante das lutas a gente falar assim: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Se Deus me ama mesmo, por que meu casamento está desse jeito? Se Deus me ama mesmo, por que esse homem não muda? Se Deus me ama mesmo, por que essa mulher não muda? Se Deus me ama mesmo, por que essas crianças continuam arredias? Por que esse adolescente, parece que nesse momento, parece que a coisa floresceu mesmo? Se Deus me ama mesmo, por que o meu filho virou as costas para o evangelho e foi para o mundo? Se Deus me ama... E a gente vai fazendo um tantão de perguntas. E de quando em quando a gente até brinca com a palavra, com as palavras, né? E se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo outro? Paulo, então, ele sabe que a igreja que é formada por pessoas, por gente como a gente, ele sabe que essas coisas podem acontecer. Como é que resolve isso, então? É quando o nosso coração é conduzido, é quando o nosso coração, a sede da nossa existência é direcionada para a amplitude da compreensão do amor de Deus já demonstrado por nós em Cristo. É isso que acontece. Vejam só o que Paulo, no outro momento, orando pela igreja, na carta de Paulo aos Efésios, sobre o amor de Deus. Olha só como é que isso é importante. Por quê? Porque pode ser que as pessoas pensem no amor de Deus como um negócio sentimental, né? Aquele negocinho que você sente lá no seu casamento, aqueles arrepiozinhos. Só que não é bem assim. O amor de Deus para comigo não tem a ver com aquilo que eu consigo ver na realidade, assim, que eu chego à conclusão, por conta disso, isso não, porque às vezes a realidade é sombria. Às vezes você é privado, inclusive, de suas sensações num determinado momento do sofrimento. As intuições não valem nada, porque não é isso que mostra a realidade palpável, histórica do amor de Deus. O amor de Deus é medido e compreendido ao olharmos para a cruz e vermos o Cristo suspenso entre a terra e os céus, com os braços abertos e gritando: Deus meu, por que me desamparaste? É ali que tem a medida exata e transbordante do amor de Deus. E é para lá que Paulo fala assim: eu oro a Deus para que o coração de vocês sejam conduzidos ao amor de Deus. Histórico, concreto, demonstrado em Cristo Jesus. Mas voltando à oração de Paulo lá na carta aos Efésios, olha aqui que bonito. E nós encontramos no capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, preste atenção, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu estudei um pouquinho teologia, eu não sei o que é isso, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Eu só sei que Paulo está falando, olha, a compreensão de vocês, no conjunto da oração, de tudo que Paulo orou aqui, a compreensão de vocês sobre a altura, o comprimento, a profundidade desse amor que excede, que extrapola a nossa compreensão, quando isso acontecer, vocês serão tomados da plenitude de Deus. E não haverá nenhuma fresta para dúvida sobre o amor de Deus. Que extraordinário. Que extraordinário. Olhe só o que o escritor que eu já citei aqui hoje, ele traz novamente uma pérola que eu gostaria de repartir com vocês. Ele diz assim: o amor de Deus não deve ser apenas algo que você ouve, mas que também vê. Não somente algo que você conhece, mas que também experimenta. É disso que Paulo está, ou é por isso que Paulo está orando. Eu oro para que o coração de vocês seja conduzido ao amor de Deus, mas não só um amor de ser escutado pelos outros. Porque existem duas formas, disse o avivalista americano Jonathan Edwards, de conhecer o mel. Existe a maneira de você conhecer o mel com as suas propriedades químicas e fazer descrição dentro do conhecimento desse sentido. E existe a oportunidade de você pegar um favo de mel e colocar na boca e entender um pouquinho o que o salmista estava falando lá, que a palavra de Deus é mais doce do que o destilado favo de mel. Às vezes você conhece o amor de Deus assim, até sabe explicar doutrinariamente, teologicamente, mas talvez você ainda não experimentou o amor de Deus. O seu coração não descansou nesse amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. As lutas eram grandes para aquela igreja e Paulo fala assim: eu oro para que o coração de vocês seja conduzido ao amor de Deus. A segunda parte da oração que a gente vê é que ele ora, diz respeito à constância de Cristo. A constância de Cristo, né? No versículo aí que nós temos ainda no versículo 5, quando ele diz assim: o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que o Senhor, o que Paulo está dizendo é que o Senhor faça com que vocês considerem a constância de Cristo. Considerem como é que Cristo se portou diante da perseguição. Eu oro para que Deus conduza o coração de vocês de tal modo que vocês intelectualmente lembrem-se desse modelo histórico de quem foi o Senhor Jesus e de como o Senhor Jesus se portou. Que o coração de vocês seja conduzido à constância demonstrada. Daí, irmãos, uma coisa que diz respeito à oração, diz respeito também ao conhecimento. Como é que a pessoa vai saber como foi a constância de Cristo se ele não olha as Escrituras, se ele não conhece o Evangelho, se ele não sabe como é que Cristo se portou e não recuou diante das oposições? Como que ele se manteve? Como que ele se manteve? O que significa isso? Ser conduzido à constância de Cristo, que tem a ver com o exemplo histórico que ele deixou. Significa ter como referência o modo como Cristo se portou diante da provação. Significa ter como referência o Senhor Jesus, a postura do Senhor Jesus, de como ele se portou diante da tribulação. Um dia desse, uma pessoa me fez uma pergunta e falou assim: como é que o senhor consegue ficar calado diante de certas situações? A pessoa me perguntou. E eu disse a ela: por conta do exemplo de Cristo. Eu disse: eu fico calado. Às vezes eu consigo ficar calado porque eu lembro do exemplo de Cristo. Eu estou ruminando ali como é que Cristo se portaria. E aí citei para ele o texto que me vem à memória quando Cristo me traz
ou quando é que eu preciso me manter constante, sem sucumbir, sem adoecer, e diante dessa postura. O referencial não sou eu mesmo. O referencial não são nem mesmo algumas pessoas que eu admiro, muito embora eu aprendo com elas. O referencial é o Senhor Jesus. E veja só então o texto que eu estava repartindo com a pessoa. É o texto de Pedro, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 21 até o 23, que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É disso que Paulo está orando, para que isso aconteça, para que a gente tenha isso em mente como referencial. E aí, olha só, ele diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu falei, irmãos, não tem a ver comigo, meu irmão. Não tem a ver com a minha virtude. Eu estou olhando para o meu exemplo histórico de como ele se manteve constante. Irmãos, se vocês não olharem para o Senhor Jesus, se vocês não forem conduzidos à constância do Senhor Jesus, a gente, no meio do caminho, a gente enfia o pé na lama. A gente diz o que não tinha que dizer. A gente se porta do mesmo jeito que o outro se porta. Só que o conselho bíblico, a oração do apóstolo não é esse modelo. Você tem que fazer diferente do outro. Cristo enfrentou a oposição, mas ele não ultrajou. Cristo enfrentou aquela hostilidade, a violência, mas ele não abriu a boca. Ele foi levado para a cruz como ovelha muda. Porque se nós não fizermos isso, sabe o que acontece? A gente naufraga. Se você falar, eu vou dar conta, você não dá conta. Então Paulo está dizendo assim: eu oro para que vocês tenham em mente, conduzidos pelo Senhor, a esse modelo, a esse exemplo. Diante das lutas, nós podemos ter confiança. Diante das lutas, nós podemos ter confiança. Entretanto, a nossa confiança precisa ser posta naquele que é fiel. Nossa confiança precisa ser posta num fundamento sólido, que não é sacudido por areia, a areia movediça, as estruturas não balançam. A nossa confiança está no fato de que nós estamos no Senhor Jesus. Diante da luta, a igreja precisa compreender o amor de Deus. A igreja precisa olhar para a constância do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida nessa manhã.